Boa tarde, Jorge Machado. Como é que tá o amigo? Tudo bem? Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Como está aí? Tudo certo, Tudo cara. Tudo tranquilo, certo. tudo bem. Apesar das situações mundiais, estamos indo. É verdade. Convidei o amigo hoje aí para a gente bater um papo primeiramente, sobre a tua história no mercado da bola, né? E também para a gente traçar algum panorama de futuro aí do mercado do futebol. Foi um prazer. Então tá, Machado. Como é que foi, então, a tua história no mercado aí, cara? Como é que começou isso tudo? Tu é um empresário dos antigos aí, né? Desse mercado, você é um dos mais conhecidos, digamos assim. É um dos pioneiros. Começou a minha história lá em Erechim, com 12 anos, quando eu comecei a destacar jogando futebol de salão pela ABB. Logo fui observado pelo pessoal do Grêmio e acabei vindo jogar com 17 anos. Acabei vindo para Porto Alegre jogar no Júnior do Grêmio. Joguei um pouco fiquei um ano e pouco no Grêmio, depois me transferi para o Internacional e disputei uma Taça São Paulo de Júnior pelo Inter e fui observado por um olheiro do Rio, no qual o Fluminense teve interesse e me contratou para o time profissional, juntamente com o Branco, lateral esquerdo, o Tato, ponta esquerda, as pessoas mais antigas vão lembrar, e fui para o Fluminense. Tive uma carreira... Eu não era muito dedicado na época, tive uma carreira muito curta no futebol carioca, depois joguei em vários times do interior, e fui sempre uma pessoa muito bem relacionada com dirigentes, com atletas, e a coisa foi acontecendo, sem eu saber que eu estava me preparando para ser um empresário de futebol. Encerrei a carreira prematuramente, com 29 anos, e passei por uma lesão séria que eu tive no ombro, e passei a ser comerciante, vendedor de camisetas, enfim, ia buscar em Florianópolis, vendia aqui em Porto Alegre no pátio dos estádios, porque eu tinha uma boa relação nos clubes, porque eu tinha, quando jovem, jogado no Grêmio Internacional, e passei um bom tempo, um ano e pouco, vendendo roupa, esse tipo de coisa, até que um certo dia me deu um estalo nessa situação. Sou um dos pioneiros, sim, como empresário no Brasil, e comecei a achar que ali estava uma grande oportunidade para mim, porque na época os jogadores de futebol eram muito mal orientados, nem tinham orientação, e eu me vi nisso e comecei a tentar entrar nesse meio. Tive sucesso. O primeiro jogador que eu tive foi o Pinga, aquele zagueiro que foi considerado que iria ser um dos maiores zagueiros do mundo, mas teve uma lesão muito séria com 20 e poucos anos, mas mesmo assim eu consegui resgatar a carreira dele, levei ele para o Rio Branco de Americana, depois trouxe ele de volta para o Inter, Corinthians, e ele acabou até sendo convocado uma época para a seleção brasileira. Mas a história maior foi uma relação que eu tive muito forte com o Mojimirim, com o ex-presidente Wilson de Barros, que já é falecido hoje, onde eu montei o Carrossel Caipira, do Rivaldo, do Valber, do Leto, enfim. Montei esse time, e dentro desse time, que foi um sucesso mundial, vamos dizer assim, eu fiz vários negócios daí levando o Rivaldo para o Palmeiras, levando o Valber para o Corinthians, Rivaldo para Corinthians, enfim. E ali eu comecei a aparecer no cenário nacional, e foi uma história que aí seguiu. Logo tive a oportunidade de levar o Rivaldo para a Europa. Comecei daí a fazer uma carreira muito forte na Europa, e dali dos 30 e poucos anos para cá, aí é uma história que teria que ter muito tempo para mim contar. Mas basicamente foi isso. Foi uma ascensão rápida que eu tive no início, por ter sorte também de ter amigos influentes no futebol na época que tinham jogado comigo, o caso do Branco, do Dunga, Raí, que era meu compadre, porque eu tinha jogado com ele no Botafogo de Ribeirão Preto. Foram jogadores que me ajudaram muito no início da minha carreira como empresário, me inserindo no futebol grande de São Paulo. Pinga, inclusive, ele teve até aqui na minha cidade, aqui em Frederico, há uns anos atrás, jogando um jogo festivo, e eu sei dessa história aí, né? Diz que o cara era muito promissor mesmo, teve uma lesão gravíssima na época, né?
bem isso que você comentou aí. E como é que tu tá Uhum. vendo o mercado hoje, Machado? Depois de tudo que estamos vivendo aí. Faz 2 anos que está muito difícil, é óbvio que depois da pandemia complicou bastante, porque eu sou um empresário que atua muito em categorias de base, sou gestor de um fundo de investidores, onde durante 18 anos foi um sucesso total, está voltando ao normal, meio devagar, é óbvio, mas se vê até por jornais e por tudo que a situação financeira dos clubes mundiais caiu muito pela pandemia, todos os segmentos, e agora a guerra também para complicar um pouco mais, num mercado que eu sou muito forte também, que é na Rússia e na própria Ucrânia. Eu fui o primeiro empresário a levar um jogador brasileiro para a Ucrânia na época, o Leandro Machado, e sou praticamente o representante oficial do CSKA e do Spartak, os dois maiores clubes da Rússia, aqui na América do Sul. Então, é lógico que atingiu uma situação mundial também, porque clubes também dependem muito do dinheiro que vem da Rússia, porque a Rússia é uma compradora, e a preocupação do aumento das coisas, enfim, ele afeta diretamente ao lazer. O futebol é um lazer, é um grande negócio, mas ele meio que ficou em segundo plano nos últimos 2 anos. Esperamos que isso se resolva logo, com a graça de Deus, com a situação da guerra, né? A pandemia parece que estamos passando por ela, ainda ela está aí, mas o mercado tá um pouco restrito, mas trabalhamos muito, temos um nome muito forte dentro do mercado mundial e a gente está conseguindo fazer coisas, mas num ritmo um pouco mais lento. Paralelo a isso, existe a competitividade muito grande do futebol, né, como o maior esporte do mundo, o esporte mais popular do mundo, né, onde os clubes também não vão parar, né, as suas atividades, vão sempre buscar ganhar campeonatos, títulos, e isso envolve também o trabalho de montagem de equipe, com certeza, né. Como é que tá o Mário lá na Rússia com essa situação toda? Tu deve estar falando com ele, preocupado, não? Falo diariamente com ele, porque a esposa dele está em São Caetano, não viajou pela situação que nós estamos, está grávida de 3 meses e está com uma preocupação de fechamento do espaço aéreo, com uma esposa grávida em São Paulo, realmente ninguém estaria numa situação normal. Lá dentro de Moscou, está como se nós estivéssemos aqui no Rio Grande do Sul, você em Frederico, eu em Porto Alegre. Moscou não existe nada. Se não lê jornal, não tem guerra. E as notícias lá também são muito filtradas pelo partido, né, deles lá. Então, o Mário sabe mais das notícias reais por mim e pelas situações que ele consegue entrar lá. Não tem mais... Eles cortaram o Instagram, Facebook, qualquer tipo de comunicação em massa está cortado para a Rússia, né? Mas ele é um cidadão russo, ele tem passaporte russo e está numa situação não tranquila, mas confortável, mas muito preocupado com o que está acontecendo pela distância da esposa, da família, enfim, do país dele também, né? Mas ele está há 11 anos lá, está bem adaptado. Lá na Não é Ucrânia, isso que está acontecendo, mas ao país. sim. E lá na Ucrânia, tu tem algum atleta lá, Machado? Todos retornaram já? Não, todos retornaram, todos os atletas, não tem mais ninguém na Ucrânia. Todos conseguiram sair. Não Bom, só os meus, todos, né? sim. Nós estávamos falando agora há pouco, Machado, você comentou sobre as dificuldades dos clubes, uma tendência forte agora do clube empresa. Tua opinião sobre isso? Você vê que isso é um futuro sem volta ou você ainda é meio resistente a Eu essa acho que ideia? não, eu acho que é o futuro, mas os clubes brasileiros têm que se adequar primeiro a pagar as dívidas, porque não é assim você abrir. Vou dar um exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro deve para um atleta meu 6 milhões de reais, tá? Deve uma enormidade para minha empresa também. Então não é você chegar e trocar o CNPJ, você é outra pessoa. As suas dívidas ficam. E a dívida trabalhista não vai perdoar isso.
Então, todos os clubes que hoje estão no Brasil, acho que é zero clube que tenha condição de ser comprado e virar clube empresa sem ter as contas trabalhistas resolvidas. Eu, desde o início, fui cético com isso, falei com o pessoal da minha empresa que não era assim, o seu Ronaldo ir lá, comprei, tudo bem. Está chovendo de processos para cima da pessoa física do Ronaldo e vai continuar. E é óbvio que a Justiça Trabalhista não vai perdoar 800 milhões de reais de dívidas a trabalhadores, a pessoas que trabalharam por esses clubes, o Botafogo, enfim. Aprovado pode ser, pela lei está aprovado, mas ele se transformar, eu acho que vai durar aí mais uns par de anos para acontecer. Para mim, seria muito bom que isso acontecesse. Para negócios, é óbvio, mas eu não acredito que vai ser tão rápido assim. A gente até tinha que uma hora esmiuçar melhor esse assunto, até porque eu confesso que não tenho um entendimento total disso aí, de como que fica essa troca de CNPJ aí, né? Isso aí não ficou muito claro. Eu concordo com você, né? A dívida Não, permanece. a dívida permanece e o patrimônio do clube também. Se o futebol for entregue para outros, para outra gestão, não, até aí não teria problema, mas até aí ao clube virar empresa e não ter mais dívidas, isso não tem a mínima condição de acontecer. Mesmo o caso da Chapecoense, com o infeliz ocorrido que foi o acidente do avião. Eu, na época, tinha três jogadores que eu perdi, 3 filhos, praticamente, e sei, porque eu acompanho com as viúvas, a situação que está no caso da Chapecoense, que também não vai se livrar tão fácil com essa infelicidade, com essa tragédia que houve, que ninguém é culpado, nem a Chapecoense, mas existem pessoas por trás disso. É a mesma situação dos clubes que hoje pensam que... Eu vi entrevista de diretores do Cruzeiro que tinha jogadores que têm contrato que simplesmente tinham que caprichar muito. Ano passado, eu vi essa entrevista, tinham que caprichar muito para ver se iam continuar ou não no Cruzeiro, porque o Cruzeiro ia existir só a camisa e o nome Cruzeiro. Não é assim. Eu tenho 2 jogadores no Cruzeiro, nenhum rescindiu, não tem essa, tem que cumprir. Então, eles estavam achando que inventaram a roda. Não é assim. Falar é bonito, mas na hora da concretização da coisa complicou. Está aí o Ronaldo querendo já sair fora, que a gente sabe muito bem, porque as dívidas trabalhistas estão explodindo na empresa que entrou, e a gente sabe muito bem que foi uma corretora, que é a XP que entrou por trás disso, e as coisas complicam. Vamos ver o que vai ocorrer de agora em diante. Mas eu não sou crédulo, não, que vai ocorrer isso aí nos próximos anos com tanta facilidade. Vai ter que ser resolvido os problemas trabalhistas, com certeza. Viu, Machado? E você acompanhou o União Frederiquense esse ano aí no Gauchão? Um dia até a gente trocou mensagem aí você, aquele dia que o União surpreendeu o Grêmio aqui em Frederico, né? Chegou a observar o time, pô, a gente tava feliz, cara, e aí acabamos caindo de novo. Assistiu algum jogo nosso Mas ou eu não? acho que assisti, gostei, acompanhei o jogo, principalmente o da Vitória, mas é um processo. É um clube que ficou, eu acho que eu não tenho memória da União Frederiquense na primeira divisão. Acho que foi pioneiro, 2 foi a vezes primeira só. vez, né? A segunda. Mas de muitos anos atrás, né? Então, eu acho que é um processo. Eu acho que ela veio, experimentou, não estava com a estrutura ainda bem compactada. Eu acho que, pela região e por o povo gostar muito, vai acontecer como aconteceu com a minha terra, que eu sou de Erechim. O Ipiranga ficou 20 e poucos anos sem futebol, voltou, caiu, subiu, caiu, e hoje está aí, vai decidir o título do Gauchão, bateu na trave já há 3 anos para subir para a Série B. É uma estrutura, é uma coisa que ninguém gostaria, mas eu acho que meio que normal, para que aprendam os dirigentes da Frederiquense, que aprendam que a situação não é bem diferente a primeira divisão da segunda, e que eles vão se adequar, e com certeza no momento certo vai vir e ficar quando tiver com a estrutura bem montada, isso com certeza. Isso aconteceu com vários clubes do interior que
não participavam da primeira divisão e hoje participam e são figuras. Você tem família ainda em Erechim lá ou todos se mudaram para Porto Alegre? Não, tenho irmãos espalhados no Brasil inteiro e em Erechim eu tenho um irmão que tem um ginásio que eu construí, tenho 2 irmãos em Erechim, tenho a escolinha lá que leva o meu nome, mas não tenho participação nenhuma, eu dei esse ginásio, essa escolinha para o meu irmão, e foi lá que eu tenho muita ligação a Erechim, com muitas pessoas, vários amigos, e tenho meu irmão que mora lá foi descoberto o Sobis, foi descoberto o Emerson, o Simon, vários jogadores saíram da escolinha do meu irmão, então, e principalmente o Sobis, que fez sucesso mundial, né? O clima deve estar quente lá para essa final do Gauchão, né? Imagino. Hoje eu falei com o meu irmão que está lá, o próprio Dalprá, que hoje é vice-presidente da Federação Gaúcha, que me levou para o Banco do Brasil quando eu era jovem, e depois eu trouxe ele para ser o financeiro da minha empresa. Ficou comigo aqui 30 e poucos anos trabalhando comigo, e hoje é o vice-presidente da federação. Ele está lá, está eufórico, é um torcedor, foi presidente do Ipiranga, tem uma história no Ipiranga, então é coisa inédita que está acontecendo, então está todo mundo feliz, com certeza. Machado, você citou aí alguns nomes de atletas lá do começo da tua carreira. Poderia citar mais alguns aí que marcaram a tua carreira empresarial? A gente vê muito da história recente o Sobis, né? O Sobis, o jogador, foi campeão por onde passou e é conterrâneo teu lá de Erechim. Mais algum destaque com algum outro nome aí? Não, eu tenho, poxa, eu Vários, né? ficaria... jogadores de seleção brasileira, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, eu cuidei até os 25 anos com o Roberto, até ele largar a profissão, Flávio Conceição, Marcos Assunção, Pena, Senna, Souza, Gamarra, Paulo Nunes, Jardel, muitos jogadores, é uma Felipão, história... Filipão, Celso Roth, Cassiá, Nelsinho Batista, Vanderlei, empreguei em vários lugares, história mais recente, Arthur para o Barcelona, Pedro Rocha lá para a Rússia, Alex para a Rússia, aquele time do Inter campeão do mundo, 8 jogadores eram meu titular, Renteria, Fernandão, então vários jogadores que eu tenho. Seria, se eu começar a citar aqui, eu vou esquecer muitos, porque são 30 e poucos anos de profissão, né? Com 38 anos, eu fui eleito entre os 50 maiores empresários do mundo pela revista Wall Soccer, que é a mais respeitada do mundo, que é inglesa, em negócios fechados na FIFA. Então, fica difícil dar os nomes de vários jogadores que estão vindos, que passaram por mim, que o próprio Edenilson do Inter, Marinho, que foi o melhor da América agora o ano retrasado. Então, são vários. É muita coisa, se eu for começar a citar aqui. mas já deu E para a ver. memória também já me falha um pouco, né? Mas já deu para ver, né? Que é bagagem, hein? E para Foi muitos anos. a gente fechar aqui, Machado, agora eu quero ver 3 atletas de futuro aí da dupla Grenal para a torcida ficar de olho. Dá para citar 3 aí? João Félix, João Félix, zagueiro do do Inter, né? Inter, que são meus, tu está falando. Sim. Wesley Pomba, que está no profissional, entrou no primeiro Grenal já com 18 anos. E agora me fugiu o nome. O número... que é uma das grandes promessas do Grêmio hoje, que estava jogando titular até antes do Grenal. Meio campo, magrinho. Agora me fugiu o nome, perdão, a memória está... Gabriel Silva. Gabriel Silva, exatamente. O Gabriel vai ser uma das grandes surpresas, e eu detenho hoje o recorde de valor em venda, que é o Arthur, né, do Rio Grande do Sul, e eu acho que com o Gabriel eu vou bater. Tenho quase certeza que vou conseguir fazer isso. Boa expectativa, porque ele é meio campo, um grande jogador, diferenciado, e também o Ronald, que ainda não a maioria da massa não conhece, o Ronald Falkowski,
que é um volante, subiu com 18 anos agora para transição, que é praticamente sub-23. É um jogador fora da curva e que realmente a torcida do Grêmio vai logo, logo ter mais um volante da escola de volantes que o Grêmio tem, de alta qualidade. O Grêmio é acostumado a formar volante e atacante de velocidade, né? Nos últimos anos teve Verdade. um bom retorno. E aí, nesse caso, eu tenho dois grandes que eu acredito, que é o Wesley Pomba, que é atacante de velocidade, já está com o Roger, com 18 anos, e o Ronald também, com a mesma idade, já na transição do Sub-23, com 18 anos. Então, estão sendo preparados para brilhar realmente. Todas essas feras aí podem ser vistas no Instagram da JMB, que é a nossa empresa aí do Machado. Valeu, Machado. Valeu pela parceria, Valeu, cara. foi um prazer. Obrigado por Foi um ter prazer, atendido. um abraço ao pessoal do Frederico. Eu joguei com o Ipiranga de Erechim no Frederico, eu tinha 17 anos, em Frederico, acho que era Ipiranga aí também o nome do clube. Ipiranga, sim. Ganhamos de 1-0, gol meu. Eu tenho boas lembranças de Frederico. Eu estou com 60 anos, eu tinha 17 anos e jogava no profissional do Ipiranga. E Erechim acho que era a segunda ou terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Na mesma época que o Frederico só disputava categorias abaixo, como o Ipiranga, que praticamente era um clube fechado, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, disputava campeonato de futebol de salão, os campeonatos estaduais de salão pelo banco, pela ABB, e jogava no Ipiranga. Então, praticamente, eu era uma pessoa que trabalhava e jogava no profissional no final de semana. Então, era semi-profissional, né, no futebol naquela época. E a maioria, nós treinávamos às 7 horas da tarde. O Ipiranga Clube, né, profissional. Viajávamos de carro com os diretores. 4, 5 diretores levavam o time todo de carro. Eu me lembro que nós fomos para Frederico de carro. Uma fila. Então, era um futebol praticamente amador. Mas eu joguei aí, tenho boa lembrança de Frederico. Bacana. Qualquer hora dessa apareça aí de novo. Assistir o jogo do União aí, então. Com Relembrar essas certeza. histórias aí. É verdade. Mas foi um prazer, um abraço a todo mundo. Saúde para nós todos, com essa pandemia que passamos com bastante sorte, com bastante saúde, e que essa guerra acabe logo e que a alegria do futebol retorne, a alegria de todo mundo, de todos os trabalhadores que perderam empregos, e que tudo isso se concretize ao coração de todo mundo, que a gente consiga viver em paz. Amém. Valeu, Machado. Abraço. Até mais. Valeu aí. Abração.